é aquele que nos proporciona estar aqui. Até os últimos minutos do segundo tempo, eu e a Vivian não viríamos. Mas o Senhor é maior do que a nossa história, maior do que as vírgulas que muitas vezes o inimigo tenta colocar em nós. Quero parabenizar a todas as mulheres. Foram vitoriosas. Você é vitoriosa porque você está aqui nessa manhã. Você é vitoriosa porque o Senhor te trouxe aqui para trazer ao seu coração um cântico novo, para mudar a sua vida, para mudar a sua história. E se nós já morremos com Cristo, eu creio, e eu sei que esta igreja crê, que com Ele nós viveremos. Não importa o tempo, não importa as circunstâncias, porque o Senhor é aquele que inaugurou uma nova história na nossa vida. Abra lá a sua Bíblia no livro de Romanos, e eu quero falar para você que eu tenho uma intimidade pouco ainda com esse livro. Este é um dos livros que mais me chama a atenção, porque disse que ele mudou a nossa história, amado. Éramos para ser todos uma única igreja. Para quem não sabe, a igreja católica. Mas disse que houve um homem que foi tocado por Deus quando leu o livro de Romanos. E esse homem foi Lutero. E por causa dele existe hoje a igreja protestante. Eu e você protestamos pela presença do Deus vivo nas nossas vidas. Eu e você protestamos que o pecado foi anulado e a nossa vida é hoje nova e eterna. Hoje nós protestamos contra o pecado. Hoje nós protestamos contra tudo aquilo que nos afasta de Deus. E este homem compreendeu isso ao ler estes capítulos. E o capítulo que nós vamos ler é o 6, somente o verso 8, que nos diz assim. Eu não sei se você já encontrou, mas se você ainda não encontrou, peça ajuda aí a algum irmão. Capítulo 8. E se algum irmão não conseguiu te ajudar, irmão, tem escola bíblica lá na sede toda segunda-feira para te ajudar. 6 o quê? Diz assim: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Fecha aí os seus olhos. Ó Senhor Jesus, nós te louvamos. Te louvamos porque o Senhor instalou um novo tempo nas nossas vidas, Pai. E o tempo de cantar chegou, o tempo de se alegrar chegou, o tempo de glorificar o teu nome chegou, ó Pai. Porque o Senhor, ó Deus, através de um sacrifício único, mas tão verdadeiro, mas tão imortal, transformou as nossas vidas da morte para a vida. E é por isso que nesta manhã nós estamos aqui, ó Pai. Quando todos disseram que nós não podíamos, quando, Senhor Jesus, todas as lutas tentavam impedir que estivéssemos aqui, quando, ó Senhor, vieram palavras de afronta, palavras, Senhor, de destruição contra o teu povo, o Senhor foi aquele que se levantou, Senhor, do império da morte, para trazer a ressurreição às nossas vidas. Então, em nome de Jesus, ó Pai, que o teu Espírito Santo, que já foi convidado nesta manhã aqui, possa, Senhor, trazer a revelação da tua palavra, ó Pai, porque a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. Então vivifica-nos nesta manhã, porque queremos viver contigo até a glória, em nome de Jesus, amém. Eu estava lendo
estudando sobre essa passagem e eu encontrei uma seguinte frase: quando Deus não está presente entre os homens, se perde o sentido do pecado. Quando Deus é anulado nas nossas vidas, nós não conseguimos viver o que diz a segunda parte deste versículo, porque fala que viveremos com Ele. E muitas das vezes nós não conseguimos entender, como se a gente está todo dia na igreja, como se a gente vem para um retiro tão abençoado, como se nós somos ministros de louvor, ministros de intercessão, mas parece que de uma forma tão triste, na história da humanidade existe algo que está sempre nos separando de viver a máxima de Deus. Sabe qual é a máxima de Deus para as nossas amadas, para as nossas vidas? Viver uma vida abundante. Ele não quer menos do que isso para mim e para você. Ele não se importa com menos que isso para mim e para você. Porque esta é o verdadeiro significado da morte e da ressurreição de Jesus. E como eu disse, o livro de Romanos é um livro que Paulo escreveu à igreja em Roma. E ele buscou trazer tudo que ele tinha aprendido na sua caminhada, tanto de judeu quanto de cristão agora transformado, nestes capítulos. Ele chega ao seu clímax, que é o capítulo 8, dizer que nada, nem ninguém, nem qualquer situação pode nos separar do amor de Deus. E é por isso que ele começa esta declaração pela fé, dizendo: já morremos com Cristo. O interessante é que quando nós pensamos na morte, nós pensamos hoje que é algo que nos distancia dos nossos amados irmãos, nos distancia da nossa família. A morte é algo que nós, seres humanos, ainda não nos acostumamos a viver. Mas Paulo não está falando desta morte física. Paulo não estava dizendo desta morte que nos traz tristeza, mas ele estava dizendo que a morte do pecado foi instaurada com Jesus. A morte daquilo que nos afasta de Deus foi instaurada com Jesus. A morte de tudo aquilo que nos afasta de fazer e viver a vontade dele foi dissipada quando Jesus morreu. E quando nós pensamos na história de Jesus e no seu ministério, nós não podemos falar de morte e de vida, pastor Esdras, sem falar do ato mais importante da sua história, a sua ressurreição. Muitos homens foram ressuscitados no período de Jesus. Lázaro foi um ressuscitado. Outros homens, eu acredito que quando Jesus chamou Lázaro para fora, existiam outros Lázaros lá dentro que também ouviram a voz da ressurreição e saíram. Mas eles morreram depois. Jesus é o único que instaura na minha vida e na sua vida uma nova história. Porque com a morte dele, que é a nossa morte para o pecado, que é a morte que abre mão das concupiscências da carne, de fazer a vontade da carne, com a morte do pecado, nós podemos então entender a ressurreição de Jesus. Eu estava ouvindo esta semana uma ministração que dizia assim: nós temos uma grande dificuldade de entender este sacrifício de Jesus, porque a gente não tem coragem de se dar por ninguém. Nós não temos coragem de entregar ninguém para a salvação de um outro. Se eu fosse perguntar aqui se alguém tivesse coragem de entregar a sua própria vida pela igreja CCNL, ia dizer: ah, pastora, eu vou ter que pensar um pouco. E é uma verdade, não estou te cobrando, dizendo que você está errado. Então a nossa limitação muitas vezes não consegue entender que sacrifício foi esse
carrancuda, que não consegue compreender as experiências de Deus. Na verdade, fez chuva, fez sol, e ele pensa que foi coisas da natureza. Ah, eu recebi meu salário, sim, porque o dono da empresa tinha condições de me pagar. O homem que é morto e vive nas circunstâncias do pecado não consegue entender o milagre de estar aqui esta manhã e de ser envolvido pela graça de Deus e de poder cantar um novo cântico. O homem que não entende o sacrifício de Jesus não consegue entender o batismo, que é morrer para o pecado. E quando nascer e ressurgir daquelas águas, nasce um novo homem. Tem um homem na história, em João capítulo 3, que disse que ele não conseguia compreender isso. Nicodemos esteve frente a frente com Jesus e ele olhou assim: mas Jesus, como que eu vou voltar? Como que eu posso voltar ao ventre da minha mãe? E Jesus responde para ele que ele não estava falando de coisas carnais, mas que ele estava falando de um novo reino que só pode ser compreendido pelo Espírito Santo de Deus. Meu amado, essa é a minha oração esta manhã. Que o Espírito Santo de Deus possa nos fazer compreender que o sacrifício dele nos torna um só com ele. O sacrifício de Jesus nos torna participantes desta nova vida. O sacrifício de Jesus não é simplesmente um ato, mas é uma oportunidade para mim e para você viver uma nova história. E essa nova história eu fui buscar lá em 1 Coríntios 15 e eu gostaria de abrir com você. Coríntios 15, Paulo está falando àquela amada igreja sobre a importância da ressurreição de Jesus para aqueles homens e mulheres. A igreja de Coríntios tinha vários problemas, e um deles era querer anular o sacrifício, que, como eu disse, que a nossa mente carnal não pode entender, que o nosso sentimento muitas vezes não vai além, porque não consegue compreender que como Jesus morreu por mim e por você, e ele não morreu pelo homem bonitinho e lavado e remido que somos agora, amado. Ele morreu pelo homem pecador. Ele morreu por aquele que estava na lama, por aquele que estava no lixo e no monturo. Ele morreu por aquele que nem sabia dele, mas ele teve coragem. Ele teve sucesso, ele teve vontade de fazer a vontade daquele que é santo. Versículo 20 diz assim: se de fato, porém, Cristo ressurgiu dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem, pois assim como a morte veio por meio de um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Pois assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados com ele. Cada um, porém, por sua ordem. Cristo o primeiro, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, o Pai, e quando houver destruído todo domínio, toda autoridade, todo poder. Pois convém que ele reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser destruído é a morte, pois todas as coisas estão debaixo dos seus pés. Quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro que esta se executa aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos, para que você versículos nós temos três elementos
Senhor. Eles consagravam toda a colheita através de um único feixe daquela colheita. O primeiro elemento de Paulo para dizer sobre a ressurreição que acontece na minha vida e na sua vida é que Jesus foi a primícia e nós somos o restante da colheita. Nós somos aqueles que serão entregues diante de Deus Pai. Jesus inaugurou isso para mim e para você. É por isso que não parou na ressurreição de Jesus. Não foi apenas um simples acontecimento, mas perdura até hoje, porque com Ele nós viveremos. Mas ele diz também que ele não é só esta primícia. Ele começa a dizer a partir do versículo 21 que nós só temos este direito da salvação em Jesus, porque Adão foi lá e estragou tudo. Adão foi lá e destruiu o que tinha de mais precioso com Deus. E é isso que Ele quer resgatar comigo e com você nestes 4 dias de retiro. Intimidade. Disse que Deus descia todos os dias para falar com Adão. Amado, se é história ou se não é história, a verdade é que existia intimidade com Deus. Existia um momento de olhar Deus face a face e de dizer: Senhor, obrigada. Senhor, obrigada porque o Senhor é que é a minha vida. Obrigada porque eu posso participar deste lugar. Obrigada porque eu tenho irmãos que me amam. Obrigada, Senhor, porque o Senhor preparou tudo isso para mim. Existia a intimidade de saber o que Jesus gosta, do que Deus gosta. Porque a intimidade nos leva a conhecer melhor a Deus. Muito obrigada, amado. Você é muito gentil. Quebrou sua figura aqui no retiro? Tá bom. E intimidade, amado, vem de relacionamento. O relacionamento que Deus tinha com Adão era um relacionamento que participava, que conhecia, que tinha conhecimento de todas as fases da presença de Deus. Muitas das vezes nós queremos Deus delivery. Senhor, eu quero te conhecer, mas Senhor, eu quero que seja algo rápido. Eu quero só ligar um CD e tudo acontecer. É assim mesmo, Jesus. Mas não é assim com Deus. Meu amado, Deus demorou 6 dias para construir tudo. E disse que só depois de todos esses dias que Ele fez eu e você. Você acha que Ele não ficou pensando no projeto dele, como seria eu e você? Você acha que Ele não queria, durante todo esse período, de fazer um homem perfeito, uma mulher perfeita, para compreender a glória da presença dele? Para compreender o quanto Ele é orgânico, o quanto Ele é bondoso, o quanto Ele é maravilhoso, o quanto a presença de Deus transforma a nossa vida. Sabe por que ela transforma a nossa vida? Porque a ressurreição de Jesus inaugurou o que nós chamamos hoje de cristianismo. Aqueles homens e mulheres voltaram para casa tristes. A história do caminho de Emaús conta que aqueles homens estavam desiludidos com a morte de Jesus. Maria Madalena foi buscar Jesus no sepulcro, porque ela já tinha perdido a esperança. Mas aí, naquela caminhada, mudou-se a história. Adão tinha estragado tudo, mas Jesus consertou tudo na minha vida e na sua vida. Se você tem estragado como Adão, aceite agora o conserto de Jesus. Se você continuou caminhando por aí e fez como Adão, queria que fosse tudo rapidinho, que fosse tudo fácil, tenha certeza que Jesus está aqui para consertar a sua vida e a sua história, para mudar, porque foi isso que Ele fez, o ciclo de transformação. Aqueles homens e mulheres passaram a ter uma história diferente, passaram a ter um viver diferente.
com Jesus muda a nossa história. Sabe como ela muda a nossa história? Em primeiro lugar, porque nos fez cristãos. Conta-nos a história de Atos dos Apóstolos, que aqueles homens, depois de se encontrarem com Jesus ressurreto, começaram então a fazer tudo diferente. Eu quero saber se você conta com a simpatia do seu vizinho. Você conta com os colegas de trabalho? Você conta com a igreja sempre, ou é só com aquele grupinho que você sai para comer pizza? Porque a ressurreição de Jesus inaugurou o cristianismo e disse que eles tinham tudo em comum. Que eles andavam de casa em casa. Que eles partiam o pão. E que eles contavam com a simpatia de todo o povo. Eu não entendo quando eu encontro um crente carrancudo, que eu dou a paz e ele responde assim: a paz, pastor. Nem olha no meu olho. Tá tudo bem, amado? É, mais ou menos. Porque aconteceu tanta coisa essa semana e tá difícil. Ninguém foi partir o pão comigo. E o aspecto de sermos transformados à ressurreição para viver uma comunidade é o nosso dia a dia. Porque ser cristão aqui é ser exemplo. Mas lá fora é ser cristão. Aqui, amado, eu sou seu exemplo. Você é meu exemplo, pastor Esdras. O ministério de louvor é meu exemplo. Os irmãos da intercessão são exemplos dos demais. Mas no mundo lá fora nós temos que contar com a simpatia de todo o povo. E muitas vezes nós conquistamos, sabe o quê? Brigas. Nós somos aquele que não. Quando estamos lá fora, não. Agora eu esqueci a capa de crente. Só que para viver com Deus a gente tem que matar o que nos afasta de Deus. Para viver com Deus nós temos que morrer para o pecado. E foi isso que Paulo estava dizendo. Chega de viver essa vidinha medíocre que você vivia. Essa vida cheia de lixo. Ou às vezes você não vive no lixo, mas você se acha a última bolacha do pacote. Na igreja está tudo bem, você é um crente perfeito. Mas lá fora você é o exemplo do não perfeito. Aqueles homens e mulheres são o exemplo para nós. O exemplo de cristianismo. Mas, além do exemplo de cristianismo, nós temos também um outro exemplo para nós nessa manhã. Porque Jesus nos proveu autoridade para testemunhar. E todas as vezes que nós falamos de testemunho, nós achamos que nós temos que vir aqui à frente e contar que o Senhor nos livrou da morte na semana, nos livrou da bala perdida, ou contar o testemunho de como Deus abriu a porta e mandou um namorado para nós, uma namorada, ou então contar que o Senhor nos ajudou a pagar aquela conta e a gente limpou o nosso nome. Mas Jesus é muito mais profundo, meu amado. E você nessa manhã disse para Ele: muda o meu coração. Faz um transplante, Senhor, se for preciso. Se o meu coração estiver tão endurecido, sabe o que é barro endurecido? Barro endurecido é aquele que a água não penetra. É aquele que o Espírito Santo de Deus não penetra. É aquele que Deus tenta. E a água continua batendo e jorrando. E vai jorrando. Aí Ele fala assim: já que esse coração está tão duro como barro, eu vou trocar. Porque para ser minha testemunha tem que ter um coração novo. Para ser minha testemunha tem que viver coisas novas. Para ser minha testemunha tem que cantar um cântico novo. Para ser minha testemunha tem que dizer como em Filipenses: tudo que pensar, tudo que fazer, tudo que fizer, tudo que agir, tudo seja para a glória de Deus.
pensou assim: eu fiz isso e não foi para a glória de Deus. Eu falei mal do meu irmão depois que acabou o culto e eu sei que não foi para a glória de Deus. Eu fui no culto e eu estava chateado com aquele irmão e eu nem na verdade recebi a palavra do pastor. E você saiu de lá e continuou fazendo e não foi para a glória de Deus. Quando você está lá sozinho no seu quarto, está sozinho sem namorado e você começa a pesquisar as coisas na internet, meu amado, não pense que está sendo para a glória de Deus. Está sendo só para a sua glória, para a glória da carne, para a glória do pecado. Quando você mente para o seu pastor dizendo que vai correndo para casa e passa lá na Vieira, eu não sei lá em Osasco qual é o caminho. Só sei lá no centro, lá em Guarulhos eu também não sei ainda as bocadas. Mas essas bocadas que você conhece, e diz para o pastor que estava indo para casa, e quando eu passo lá de carro, você responde para mim: pastor, eu vim aqui evangelizar. Eu preferia que você dissesse: não, pastor, eu vim aqui porque eu preciso da sua oração. Porque eu realmente sou fraco. Mas eu sei que eu quero testemunhar. Eu quero que a minha vida seja para testemunhar a glória, testemunhar a honra de ser filho de Deus, testemunhar o que Ele conquistou na cruz por mim e por você, porque Ele inaugurou o ministério da ressurreição. E o interessante é que na Bíblia a gente sempre encontra os exemplos. Pedro era o pior dos apóstolos no meu aspecto. Estou falando eu, tá? Pastora Fernanda. Não estou dizendo que a Bíblia disse isso. Porque Pedro era o revoltado. Jesus não me ama. Jesus não aceita nada do que eu digo. E Jesus demora muito. Porque eu estou querendo ir com a espada e Jesus está falando: Pedro, você tem que amar. Eu estou querendo ir com aquela arma que eu tenho lá, porque Pedro era zelota e ele tinha um arsenal, tá, amado? Ele não tinha só uma espadinha, não. Com certeza ele tinha um arsenal na casa dele. E Jesus está falando para mim que é para eu inaugurar um reino de amor, de paz. Aí você na minha casa, eu não pela minha sogra. Eu não acredito nisso. Ajuda, crente. E Pedro era esse boicotador de si próprio. Porque Jesus tinha reconhecido que Pedro, apesar de todas essas más qualidades, tinha a maior qualidade para ser servo dele. Ele seria tirado de pescador de rede, de peixes, para pescar vidas. E o interessante de pescador é que pescador conversa com todo mundo, amado. Vocês já repararam? Crente. Senta na praia e começa a falar com o pescador. Ele conta como estava a maré. Ele conta quais os peixes que ele pegou. Ele fala do mar. Ele tem a possibilidade de admirar tudo aquilo. E Pedro tinha essas qualidades. Pedro admirava o mar, a criação. Pedro falava dos peixes como algo que ele tinha conquistado depois de uma noite de trabalho. Então Jesus olhou para ele e viu: este vai ter prazer em dizer: olha, Senhor, foram 3.000 batizados no dia de Pentecostes. Só que Pedro não sabia disso. Como eu disse, ele estava sempre se boicotando. E tem gente que na igreja está sempre se boicotando. Deus chamou para testemunhar, mas ele testemunha mais das tragédias do que das bênçãos de Deus. Ele testemunha mais das dificuldades do que o Senhor fez na vida dele. Obrigada, amada, você também é muito gentil. Ele testemunha mais de tudo que é ruim do que de tudo que é bom do Senhor na vida dele. Só que Pedro, como Deus chamou a mim e a você nesta manhã, teve um encontro verdadeiro com Deus. E este encontro mudou a vida dele, porque ele começou a valorizar vidas. Porque quando ele teve um encontro real, Jesus falou para ele: Pedro, eu te chamei para apacentar as minhas ovelhas. Você me ama?
eu te chamei para fazer uma mudança na história. Você está disposto? Eu te chamei para continuar o testemunho que eu comecei. Você quer fazer isso? Este é o convite do Senhor esta manhã para mim e para você. Disse que Pedro, depois deste encontro do dia de Pentecostes, mudou a vida dele. E ele fez coisas maiores do que Jesus. Ele levantou um coxo pelo poder do Espírito de Deus e este coxo voltou a andar. O Pedro, que já queria fazer tudo com armas e que tinha um arsenal, abriu mão deste arsenal e ele começou a falar de amor. E ele começou a falar que realmente eu preciso participar desta vida de Deus. E esta vida é longanimidade, é bondade. Eu preciso ser mais bondoso com os meus discípulos. Eu preciso ser mais amoroso com a minha igreja. Eu preciso desejar mais que vidas sejam alcançadas. Mas além de testemunhar também a ressurreição de Jesus, nos deu a certeza que nada vai nos impedir de continuar vivendo com Ele a nossa história. Você pode glorificar o Senhor? Eu acho que você não entendeu. Glória ao Senhor. Aleluia. Sabe por quê? Porque disse que Jesus nos fez de novo. E eu gosto muito do grego, apesar de já ter me esquecido de muitas palavras, mas disse que em grego anagenal significa gerar novamente. Sabe quando você canta, pois morreu a nossa morte para vivermos a sua vida? É isso. Gerou a mim e a você novamente. É por isso que existe a possibilidade de vivermos com Ele a vida abundante. O interessante que os gregos falam, né, na história da filosofia sobre a vida pós-morte, que nós aqui brasileiros temos uma dificuldade muito grande de entendermos. Os hebreus acreditavam na ressurreição, tirando os saduceus que achavam que não precisava, que isso não valia a pena. Os hebreus, judeus, acreditavam na ressurreição. Só que eu e você, amado, a gente acredita mais do que isso. A gente acredita na vida eterna. Jesus foi lá e tomou, olha, grego, eu tenho uma palavra para você também. Existe uma vida pós-morte que é a vida eterna. Olha, hebreu, eu tenho uma palavra para você também. Existe a certeza da ressurreição. E esta certeza começa aqui. Glória ao teu nome, Deus.
pode ser traduzido em palavras ou em cânticos. São somente realmente palavras espirituais, palavras de anjos, porque é algo que não muda só o nosso exterior. Aquele que era carrancudo não é mais. Aquele que era triste não é mais. Aquele que vivia no lixo foi colocado entre príncipes. Aquele que foi chamado de último foi convidado a sentar nos lugares primeiros, perto do trono de Deus. Aquele que falaram que ele não podia adorar porque era homossexual, Deus foi lá e disse: você pode. Ressurreição e a vida de Jesus nos trouxe, é que nós temos que compartilhar isso aonde quer que a gente esteja. Atos 1:8 disse que: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto na Judéia, não, primeiro aqui em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Começa lá na CCNE, amado, mas só vai parar no céu. Começa lá na sua casa, mas só vai parar quando toda a sua família for salva. Começa lá no seu bairro, mas só vai parar quando toda a cidade estiver rendida ao Pai de Jesus. Amada, a minha oração é que existe uma CCNE em cada bairro, não é somente em cada cidade ou em cada estado, mas em cada bairro, porque nós não pregamos qualquer palavra, nós pregamos uma palavra de salvação. A minha oração é que existe em cada lugar onde a gente tem um boteco, tem lá uma igreja que prega uma nova esperança de vida. E nós somos parte dessa história, porque nós somos chamados a compartilhar a ressurreição de Jesus. Amado, para a gente poder viver com Ele, tem que começar por algum lugar. Então vamos começar aqui. Aproveite esses 4 dias para você quebrar as rixas, para você falar com aqueles que você nem falava, para você abençoar aqueles que você nunca nem se lembrou do nome dele. Começa aqui hoje, Jerusalém, amado. Começa aqui hoje esta transformação, porque o pastor Justino disse: aquele que fala em línguas comece a adorar. Então existe aqui o Espírito Santo já desceu sobre mim, sobre você. Mas que não fique só aqui. Quando você receber na sua igreja um irmão de outra igreja, não vire a cara para ele, mas o receba com alegria, com amor. Quando você for visitar lá os irmãos do Sul, diga como foi bom passar este carnaval com vocês. Foi um carnaval diferente. Quando vocês forem lá no Nordeste, digam para as pastoras amadas que saudade, porque vocês também são CCNE. E quando você tiver a oportunidade de ir para fora do Brasil, diga lá também: aqui eu oro para que comece os confins da terra. Feche os teus olhos, amado. Oh Senhor Jesus, o Senhor é aquele que inaugura uma nova história na nossa vida, Pai. E não inaugura para o futuro, mas inaugura agora, porque a tua ressurreição não diz que é para amanhã, mas foi para hoje. É para mim e para cada vida que está aqui hoje, vivermos e compartilharmos as boas novas da tua presença. Oh Senhor, é para nós hoje vivermos a ressurreição
de salvação. Então cria em nós, ó Deus, um coração cheio de amor. Cria em nós, ó Deus, um coração disposto, ó Pai, a amar, disposto a perdoar, disposto a respeitar, Senhor. Cria em nós, ó Deus, um coração novo, ó Pai. E se não é possível criar, faz um transplante nesta manhã. Mas, Senhor Jesus, torna-nos verdadeiros cristãos na Tua presença. Porque, ó Deus, o nosso desejo cada vez mais é morrermos para o pecado. Para, Senhor, vivermos a novidade de vida que veio com a Tua ressurreição sobre nós. Ó Deus, nos faça, ó Deus, homens e mulheres diferentes na Tua história. Cada ministério, Senhor Jesus, cada igreja